Existe uma verdade contida em João capítulo 15 que a maioria dos cristãos prefere ler como poesia, mas que Jesus proferiu como uma advertência de vida ou morte. Ele se apresenta como a videira verdadeira e nos convida a permanecer nele. É uma imagem de intimidade e segurança, mas que carrega em si um segredo perigoso, uma condição que tem sido ignorada em muitos púlpitos modernos. João capítulo 15. Não é apenas um convite para estar perto de Cristo, é um chamado à permanência radical, que exige obediência prática e que resulta em fruto verdadeiro. O segredo escondido entre esses versos é que a proximidade sem produtividade termina em juízo. Muitos acreditam que estar em Cristo é uma questão de identidade declarada, uma segurança garantida por uma decisão tomada no passado. Repetem que nada pode nos separar do amor de Deus, mas convenientemente ignoram as palavras do próprio Cristo. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Essa é a parte da mensagem que poucos querem pregar e menos ainda querem ouvir. O mesmo Deus que planta com amor é o Deus que poda com precisão e corta com justiça. O capítulo não fala apenas de galhos que estão ligados à videira, fala de galhos que serão lançados no fogo. Não fala apenas do amor do Pai, fala da sua disciplina rigorosa. Não se trata apenas de receber bênçãos, mas de permanecer fiel até o fim. E aqui está a verdade que abala o cristianismo superficial. É perfeitamente possível estar em Cristo, no sentido de estar ligado à comunidade da fé, e ainda assim ser cortado se não houver fruto. Este texto não tem o objetivo de te confortar, mas de te despertar. Vamos olhar de frente para a advertência de Jesus, entender o que realmente significa permanecer nele e descobrir o que o Pai, o agricultor, espera de cada ramo que carrega o nome do seu filho. Se você está cansado de uma fé superficial e deseja saber o que de fato separa os que são podados para dar mais fruto dos que são cortados para serem queimados, esta mensagem é para você. A advertência de Jesus em João, capítulo 15, não foi dirigida a estranhos ou inimigos da fé. Ele não estava falando com os fariseus, nem julgando os romanos. Ele estava diante dos seus discípulos, homens que haviam deixado tudo para segui-lo, que andaram com ele por 3 anos. E mesmo a eles, o alerta foi direto e sem rodeios. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. A primeira verdade que precisamos encarar é esta: nem todo ramo que está visivelmente na videira está seguro. Esta é uma revelação que destrói o fundamento do cristianismo cultural. Vivemos numa geração que se apega ao lema "uma vez salvo, salvo para sempre", como uma licença para a complacência. Mas Jesus nunca ensinou isso. Ele ensinou que existem ramos que estão nele, mas que serão cortados porque o critério para a permanência não é o pertencimento verbal, mas o fruto visível. Isso significa que não é suficiente estar conectado à igreja, ao ministério ou ao ambiente cristão. Não basta ter o nome no hall de membros. O Pai Celestial não procura folhas, ele procura fruto. E quando ele examina a videira, ele não pergunta quantas vezes você foi ao culto, mas o que a sua vida produziu quando ninguém estava olhando. Este é o segredo que muitos ignoram. Existem ramos improdutivos que continuam ligados ao corpo até o dia do corte. Eles ornamentam a estrutura, ocupam espaço. Talvez até recebam a mesma seiva de ensinamentos, mas não geram vida. E por isso são removidos, não por Satanás ou por um acidente, mas pelo próprio Deus. O texto é claro. Ele o corta. O mesmo Pai que planta também remove. O mesmo agricultor que cultiva com cuidado também maneja a tesoura com precisão. Isso deveria gerar em nós um temor reverente, um senso de urgência espiritual. Em vez disso, tratamos a permanência em Cristo como algo automático, como se bastasse ter feito uma oração um dia. Mas o próprio Jesus disse: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Fruto é obediência. Fruto é transformação de caráter. Fruto é uma santidade que resiste ao tempo, não um carisma que impressiona no domingo. O corte é um ato de justiça, não de maldade.
Quando o pai vê que um ramo não gera vida, ele o remove para que a videira não seja enfraquecida e para que o corpo de Cristo não se torne uma massa de religiosidade sem essência. Fomos ensinados a pensar que Deus só quer nos proteger e acolher. Sim, Ele quer isso, mas antes de tudo, Ele quer nos santificar. E se um ramo não se submete a esse processo, ele é cortado. Há dois tipos de intervenção divina: a poda, que purifica os ramos frutíferos, e o corte, que remove os ramos estéreis. Ambos vêm de Deus. A diferença está na condição do ramo. Se você dá fruto, será podado. Isso dói, mas te purifica. Se você não dá fruto, será cortado. Isso não dói, porque a vida espiritual já não existia ali. A pergunta inevitável é: qual tipo de intervenção você está enfrentando? São lutas que te levam ao arrependimento e à dependência de Deus? Isso é poda. Ou você vive numa secura espiritual, ainda que externamente ligado à igreja? Isso precede o corte. João, capítulo 15. É um chamado ao autoexame, para que o Deus que corta possa, em vez disso, te enxertar de volta na vida. Jesus não fala apenas do corte que remove, mas também da poda que aperfeiçoa. Existe uma diferença profunda entre os dois. Ele diz: todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. A poda não é um castigo, é um cuidado. Ela não acontece porque Deus se afastou de você, mas porque Ele se aproximou. Muitos cristãos não entendem isso. Quando estão sendo podados, acham que estão sendo rejeitados. Quando estão sendo limpos, pensam que estão sendo abandonados. Mas a poda é o sinal de que o Pai ainda está investindo em você, porque Ele viu o fruto e deseja mais. A poda sempre dói, porque envolve perda e exposição. O ramo não entende por que está sendo cortado se já estava produzindo, mas o agricultor sabe que sem a poda, o ramo vai estagnar, se acomodar e encher-se de folhas de autossuficiência, perdendo sua força para frutificar. Assim é o processo da santificação. Deus corta o orgulho que ainda cresce escondido em seu coração. Ele remove relacionamentos que te prendem a uma vida mundana. Ele desfaz planos que pareciam bons aos seus olhos, mas que secariam sua raiz espiritual a longo prazo. A poda é o que impede você de viver uma fé de aparências. É o que te purifica da vanglória. É o que te esvazia de si mesmo para que o Espírito possa te encher. Hoje, no entanto, a poda é rejeitada. Vivemos numa geração que quer frutificar sem ser confrontada, quer crescer sem ser corrigida, quer o poder de Deus sem a dor da purificação. O resultado é trágico: galhos vaidosos, cheios de folhas brilhantes de ativismo religioso, mas sem frutos que alimentem ninguém. Pregadores aclamados, mas com uma vida secreta vazia. Membros ativos, mas espiritualmente apáticos. Igrejas grandes, mas sem quebrantamento. Sem poda, não há profundidade espiritual. E aqui está o segredo que este capítulo revela. Quanto mais fruto você dá, mais poda você enfrentará. Deus não poda quem está seco. Esse Ele corta. Mas quem está crescendo, Ele limpa. Porque para Deus, a meta não é o mínimo necessário, mas a abundância de fruto. Talvez você esteja passando por um tempo de dor, um tempo em que portas se fecharam, amigos te deixaram, ou sonhos morreram. Talvez você tenha pensado que Deus se afastou, mas e se for exatamente o contrário? E se for o Pai cuidando de você com sua tesoura santa? E se o que você interpretou como abandono for, na verdade, a mais profunda expressão do seu amor? Muitos oram pedindo mais de Deus, mas quando a poda vem, eles resistem, esquecendo que quanto mais dele em nós, menos de nós mesmos pode permanecer. A poda é o processo de sermos reduzidos para que ele possa crescer. É o esvaziamento que antecede a multiplicação. O autor de Hebreus entendeu isso quando escreveu: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. A poda é uma disciplina amorosa. Não vem para destruir, mas para moldar. Vem para arrancar o que impede o fruto. O excesso, o orgulho, o apego, o pecado que insiste em sobreviver no meio das folhas verdes da sua religiosidade. E é aqui que João, capítulo 15,
nos confronta profundamente. Você quer frutificar, mas está disposto a ser podado? Você quer mais de Deus, mas está pronto para perder o que ainda te prende? A poda não acontece no palco, mas no secreto, de joelhos no chão, no choro escondido, no dia em que você morre para algo que tanto queria, mas que sabe que não vinha de Deus. Esse processo não é confortável, mas é o único caminho para a santidade. A poda é a linguagem silenciosa do amor de Deus dizendo: você ainda vale a pena, eu ainda vejo potencial em você. Eu quero mais da minha glória fluindo em sua vida. Aceite a poda com humildade e não resista ao toque da tesoura celestial, porque depois da poda, inevitavelmente, vem mais fruto. Uma das palavras mais repetidas em João, capítulo 15, é esta: permanecer. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, diz Jesus no versículo 4. Mas o que isso realmente significa? A maioria pensa que permanecer em Cristo é simplesmente não sair da igreja ou continuar a se identificar como cristão. Mas Jesus está falando de algo muito mais profundo e exigente. Permanecer não é ocupar um lugar fixo, é manter uma relação viva, ativa e obediente com Cristo. Não é estar parado num banco, mas estar continuamente ligado à seiva da videira. Existem muitos que pensam que permanecem, mas que na verdade estão desconectados. Estão ligados por cultura, por tradição ou por conveniência. Estão ali porque nasceram num lar cristão ou porque gostam do ambiente. Mas suas raízes espirituais estão mortas. Sua conexão com Cristo é apenas nominal. O próprio Jesus antecipou isso ao dizer: se permanecerdes em mim. O se revela uma condição, uma escolha, uma responsabilidade diária. Permanecer não é um destino automático, mas uma caminhada consciente. É uma resistência ativa ao pecado. É uma disposição para obedecer, mesmo quando não se entende. É viver conectado à palavra, mesmo quando a carne clama por distração. E Jesus deixa claro o que acontece com quem não permanece. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os apanham, lançam no fogo e ardem. No versículo 6. Esse versículo destrói a ideia de uma graça barata, que não exige transformação. Desmonta a noção de que, uma vez em Cristo, nossas escolhas não importam mais. Jesus está dizendo que existe uma permanência que pode ser interrompida, que há ramos que estavam ligados mas secaram, e que o fim deles é o fogo. Isso não é sobre perder a salvação por acidente, mas sobre rejeitar conscientemente a dependência de Cristo, tornando-se autônomo e autossuficiente, e assim, secando espiritualmente. Secar é um processo silencioso. Não acontece de um dia para o outro. Primeiro você deixa de orar com fervor. Depois, para de ler a palavra com fome. Aos poucos, a obediência se torna seletiva e as convicções se tornam flexíveis. O pecado começa a parecer tolerável. A presença de Deus se torna rara e o coração endurece. Mas por fora, tudo pode parecer igual. O ramo ainda está ligado, ainda frequenta, ainda canta, ainda serve. Mas por dentro, já secou. E aqui está o segredo ignorado. O Pai não mede a aparência. Ele examina a essência. Ele vê o coração. Ele sente a seiva. Ele reconhece quando a conexão é viva e quando é apenas religiosa. Permanecer não é estar na igreja, é estar em Cristo. E estar em Cristo é depender dele para tudo. A videira não precisa dos ramos para ser gloriosa, mas os ramos precisam desesperadamente da videira para viver. É por isso que Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer, no versículo 5. Você pode fazer muitas coisas sem Cristo. Pode cantar, pregar, servir, liderar. Mas espiritualmente, nada disso tem valor se não houver permanência real. Fora dele, tudo seca, tudo morre, tudo é lançado ao fogo. Esta é uma verdade dura, mas libertadora. Porque se você reconhecer que está secando, ainda há tempo de voltar. O Deus que corta também enxerta, o Pai que julga também acolhe, mas ele não negocia com ramos fingidos. Ele só trabalha com os que permanecem. Então pergunte a si mesmo com temor: você está apenas ocupando um lugar,
Ou está realmente permanecendo em Cristo? Está vivendo de uma fé passada ou sua raiz ainda está viva hoje? João, capítulo 15. Não é uma poesia, é um aviso. E só permanece quem entende que estar em Cristo não é um status, mas um chamado diário à rendição e ao fruto. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo. O fogo que consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Jesus é claro sobre o propósito de permanecermos nele. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. No versículo 8. O fruto não é um adorno opcional na vida cristã. Ele é a evidência de quem realmente pertence a Cristo. O Pai não se alegra com aparência, com declarações emocionadas ou com atividades religiosas intensas. O Pai é glorificado quando vê fruto real, duradouro e santo. Mas afinal, que fruto é esse? Muitos acham que fruto é fazer muito pela igreja ou ganhar muitas almas. Outros pensam que é prosperar financeiramente ou ser usado com dons espirituais. Mas Jesus nunca definiu fruto como quantidade ou desempenho. O fruto que o Pai procura é o caráter de Cristo formado em nós. É a obediência silenciosa, a vida moldada pelo Espírito, a santidade que brota do arrependimento diário. Paulo entendeu isso ao escrever aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que glorifica o Pai. É o fruto que o mundo não pode falsificar. Folhas, todo ramo pode produzir. Folhas são visíveis e atraentes, mas só o fruto alimenta, só o fruto permanece, só o fruto custa. Fruto não é o que impressiona os homens, é o que satisfaz o coração de Deus. É o amor que perdoa quem te feriu. É a paz que resiste no meio do caos. É a fé que não recua diante do silêncio. É a alegria que sobrevive à perda. É a santidade que ninguém vê, mas que o Pai reconhece. Esse é o fruto que ele procura e exige. É por isso que Jesus liga o fruto diretamente à obediência. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. No versículo 10. Em outras palavras, quem não obedece não ama. E quem não ama não permanece. E quem não permanece não dá fruto. E quem não dá fruto é cortado. João, capítulo 15, descreve uma cadeia espiritual, uma revelação do que realmente comprova a autenticidade da fé. O fruto também não é instantâneo. Ele leva tempo, exige raiz e depende da estação. Mas uma coisa é certa: o ramo que está vivo, cedo ou tarde, frutifica. Se alguém diz estar em Cristo, mas ano após ano continua preso à mesma carnalidade, ao mesmo egoísmo, à mesma linguagem suja, aos mesmos vícios secretos e às mesmas justificativas, esse ramo pode ter folhas, mas não tem fruto. E o Pai vem e examina. Ele não vem buscar performance, mas transformação. Você pode ser pequeno, sem títulos, ministério ou influência, mas se você dá fruto, o Pai se alegra. E você pode ser grande, com fama, seguidores e carisma, mas se não der fruto, o Pai não se impressiona. Porque o Pai procura Cristo em você. Esse é o fruto, o caráter do Filho reproduzido no coração do discípulo. Jesus mesmo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Não é pelas palavras, pelo carisma ou pelos dons, é pelo fruto. E o fruto não mente. Então pergunte a si mesmo com seriedade: que tipo de fruto a minha vida tem produzido? Alimenta alguém ou só enfeita a minha aparência? Tem o cheiro de Cristo ou apenas de religiosidade? Glorifica ao Pai ou apenas a mim mesmo? Porque o Pai ainda caminha pelo jardim. Ele ainda examina os ramos e ele ainda pergunta: onde está o fruto? Jesus nos dá um critério objetivo para sabermos quem realmente permanece nele. E não é um sentimento ou uma experiência emocional passageira. É isto:
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. No versículo 10 de João, capítulo 15. Isso destrói o sentimentalismo que invadiu a fé moderna. Hoje, muitos dizem amar a Deus porque se emocionam durante o louvor ou porque sentem algo em reuniões especiais. Mas Jesus não diz: se vocês sentirem o meu amor, permanecerão. Ele diz: se guardarem os meus mandamentos. O amor verdadeiro é demonstrado em obediência prática. O Pai ama aqueles que permanecem e os que permanecem obedecem, não por medo ou obrigação religiosa, mas por um amor recíproco. Este capítulo nos mostra que o amor não é um sentimento que vai e vem, mas uma decisão que permanece mesmo em meio à poda. É um vínculo que resiste ao corte, à disciplina e ao confronto. É fácil amar a Deus quando tudo está dando certo, quando os céus estão abertos e há respostas rápidas. Mas João capítulo 15 fala de ramos que são podados e continuam ali. Fala de um amor que não foge na dor. Fala de discípulos que não retrocedem quando a tesoura de Deus entra em ação. Aqui está um segredo ignorado. O verdadeiro amor espiritual é provado na poda. Você diz que ama a Deus, então obedeça, mesmo quando doer, mesmo quando Ele te pedir aquilo que você mais ama, mesmo quando Ele cortar os excessos aos quais você se apegava. Obedeça mesmo quando Ele te deixar no silêncio, apenas para ver se você permanece por amor ou por conforto. Jesus sabia o que viria. Ele sabia que seria abandonado, traído e rejeitado. E mesmo assim diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. No versículo 9. Ele nos chama a permanecer num tipo de amor que resiste à traição, à dor e ao abandono. Um amor que não exige retorno, que não cobra sinais, que simplesmente permanece porque é verdadeiro. E esse amor, quando é real, se manifesta em obediência, não como fardo, mas como fruto, não como imposição, mas como prazer. O apóstolo João escreveu que os seus mandamentos não são penosos, em 1 João, capítulo 5, versículo 3. O religioso obedece por medo, o nascido do Espírito obedece por amor. Mas aqui está a tragédia da nossa geração. Aprendemos a dizer: eu te amo, Jesus, mas esquecemos de perguntar: Senhor, ao que o Senhor quer que eu obedeça hoje? O amor virou música, mas não virou renúncia. Virou slogan, mas não virou santidade, e por isso não permanece. Se você ama a Cristo, sua vida será moldada por essa verdade. O amor que não obedece não é amor, é entusiasmo, é vaidade espiritual, é romantismo religioso. Mas o amor que obedece, ainda que seja cortado, ainda que passe pela fornalha, ainda que perca tudo, esse permanece. Esse glorifica ao Pai. Talvez você esteja sendo podado agora e tenha pensado que Deus te rejeitou. Mas pode ser justamente o contrário. Você está sendo podado porque Ele te ama e quer que seu amor seja mais profundo, mais maduro, mais verdadeiro. Porque o amor que resiste à poda produz mais fruto. Então pergunte-se com temor e sinceridade: o que Jesus está me pedindo para obedecer que ainda estou adiando? Que mandamento tenho ignorado em nome de um amor que não muda a minha vida? João, capítulo 15, nos mostra que o amor não é definido por palavras, mas por obediência. E quanto mais obedecemos, mais amamos. E quanto mais amamos, mais permanecemos. Jesus não nos chamou para sermos famosos, relevantes ou seguidos por multidões. Ele nos chamou para um único propósito: glorificar o Pai. E como isso acontece? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. No versículo 8. Não é o talento que glorifica o Pai. Não é o tamanho da igreja. Não é o número de visualizações ou de seguidores. A glória do Pai não está no impacto humano, mas na obediência silenciosa que gera fruto. Vivemos dias em que o sucesso ministerial se tornou um ídolo. A métrica virou a plataforma, o foco virou a performance, o alvo virou os números. Mas João, capítulo 15, nos lembra que o Pai não procura grandeza, Ele procura fruto. E nem todo sucesso é fruto, e nem todo fruto é visível. Jesus não disse: nisto é glorificado meu Pai,
que façais grandes obras. Ele disse: que deis muito fruto. Há uma diferença brutal entre resultado e fruto. O resultado pode ser manipulado. O fruto só nasce do Espírito. O resultado pode ser obra da carne. O fruto só cresce em quem permanece na videira. O problema é que o mundo evangélico aprendeu a aplaudir os resultados e a ignorar os frutos. Alguém canta bem e é um sucesso. Alguém prega bem e é uma estrela. Alguém mobiliza multidões e é um ungido. Mas e o caráter? E a santidade no secreto? E o domínio próprio? E a fidelidade quando ninguém está olhando? Fruto é isso. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, versículo 10. Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Mas hoje muitos preferem agradar à audiência do que agradar ao Pai. Preferem produzir conteúdo a produzir fruto. Preferem manter a imagem a manter a conexão com a videira. E o céu olha para tudo isso e não vê glória. A glória do Pai está no ramo que obedece, mesmo em silêncio. Está no servo que serve, mesmo sem aplauso. Está no jovem que diz não ao pecado, mesmo quando ninguém saberia. Está no pastor que prega a verdade, mesmo que perca membros. Fruto é o que o Pai procura, e quanto mais fruto, mais glória. Mas Jesus também disse: sem mim nada podeis fazer, no versículo 5. Isso nos humilha, porque mesmo o fruto que glorifica ao Pai não é obra nossa, é fruto da permanência, é o resultado de estar ligado à videira. Não somos a fonte, somos apenas o canal. Por isso, qualquer glória que tentamos reter não é nossa, e qualquer sucesso que rouba o foco da cruz é vaidade. João capítulo 15 nos chama a reavaliar tudo. Talvez aquilo que o mundo diz que é grande, o céu esteja ignorando. E talvez aquilo que você acha pequeno seja exatamente o que glorifica ao Pai. Você pode estar discipulando uma única pessoa, limpando a igreja quando ninguém vê, ou lutando diariamente contra um pecado no secreto. E tudo isso pode estar enchendo o coração do Pai de glória, porque é fruto. Fruto de obediência, de permanência, de amor verdadeiro. Então, pare de medir sua vida espiritual com a régua do Instagram. Pare de comparar sua obediência com os resultados alheios. Pare de buscar o sucesso e volte a buscar o fruto. Porque no fim, quando o Pai vier, Ele não vai perguntar quantos seguidores você teve ou quantos eventos participou. Ele vai perguntar: onde está o fruto que glorifica o meu nome? E só os que permaneceram na videira terão o que oferecer. A mensagem de João, capítulo 15, não termina com uma imagem reconfortante, mas com fogo. Jesus não escondeu as consequências e não amenizou o juízo. Ele olhou nos olhos dos seus discípulos e disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os apanham, lançam no fogo e ardem. No versículo 6. Essas não são palavras simbólicas ou metáforas suaves, são um alerta eterno. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Há ramos que fingiram permanecer, mas secaram e vão queimar. Eles estavam na videira, mas não estavam nele. Falavam de Cristo, mas não viviam por Cristo. Tinham linguagem cristã, presença na igreja e até influência no ministério, mas suas raízes estavam mortas há muito tempo. Aos olhos dos homens pareciam vivos, aos olhos de Deus eram lenha seca. O que este capítulo nos mostra é que não basta estar perto, é preciso estar dentro. Não basta participar, é preciso frutificar. Não basta ter aparência, é preciso ter essência. Cristo não quer ramos decorativos, Ele quer filhos transformados. E o juízo é claro, uma progressão em 5 etapas. Eles secam, são lançados fora, são recolhidos e finalmente são queimados e ardem. Primeiro o ramo seca, depois é cortado, depois é lançado, depois é recolhido e, por fim, arde no fogo. Esse é o destino dos que simularam permanência, mas resistiram à obediência. O mais assustador é que isso não é dito para ímpios, ateus ou pagãos. A advertência é para os discípulos, para os que conhecem a linguagem do reino, para os que estiveram próximos da verdade e tocaram a seiva, mas não geraram fruto. Essa é a tragédia dos ramos que queimam.
Estiveram tão perto e mesmo assim se perderam. Não porque Deus os rejeitou, mas porque resistiram à poda, recusaram a obediência e simularam um amor que não frutificou. E quando veio o tempo da colheita, o pai não encontrou nada. Quantos hoje estão nesse caminho? Quantos estão secos por dentro, mesmo parecendo espirituais por fora? Quantos estão conectados ao sistema religioso, mas desligados da vida da videira? Quantos continuam frequentando, servindo e cantando, mas o espírito já partiu? Há ramos que continuam ligados no tronco por anos, mesmo depois de secos. Eles não dão fruto, mas também não largam a posição, e a igreja muitas vezes não nota. Mas o Pai vê, e ele vem com a tesoura. E quando ele corta, não há volta. Aqui está a verdade final. O fogo é real. Não é retórico, não é ilustrativo. É o destino eterno dos que fingiram, dos que enganaram e dos que esconderam sua esterilidade espiritual atrás de um verniz religioso. Jesus falou desse fogo em outras ocasiões. Em Mateus, capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E em Mateus, capítulo 13, versículo 50. Os anjos lançarão os maus na fornalha de fogo. Não é exagero, é justiça. Mas ainda há esperança. Enquanto o ramo está ligado, há tempo de buscar vida. Enquanto há poda, há amor. Enquanto há confronto, há misericórdia. O que não dá mais tempo é de fingir. João capítulo 15 nos dá apenas 2 caminhos: ou permanecemos e frutificamos, ou secamos e queimamos. Não há meio termo. Como você tem vivido? Como um ramo verdadeiro ou apenas ocupando espaço na videira? Tem frutificado em obediência ou apenas ostentado folhas? O Pai está passando. O tempo da colheita se aproxima. E ele ainda pergunta: esse ramo está vivo? Diante de tudo isso, a mensagem de João, capítulo 15, se resume a uma escolha que precisa ser feita hoje. Não há uma terceira opção. Ou estamos vivendo como ramos verdadeiros, vitalmente conectados a Cristo, ou estamos no caminho para nos tornarmos lenha seca. Não se engane pensando que a frequência à igreja ou o conhecimento bíblico são suficientes. A pergunta fundamental não é: você acredita em Jesus? Mas: você permanece em Jesus? Permanecer significa depender dele a cada momento, buscar sua face em oração, alimentar-se de sua palavra e, acima de tudo, obedecer aos seus mandamentos. Essa obediência não é um fardo, mas o resultado natural de um coração que o ama. Se sua vida não tem produzido o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então é preciso parar e se perguntar se sua conexão com a videira é real. A ausência de fruto é um sinal de alerta perigoso de que a seiva da vida de Cristo não está fluindo através de você. Talvez você esteja passando pela poda. Se Deus está tratando áreas da sua vida, cortando excessos e te levando ao arrependimento, agradeça. A poda é dolorosa, mas é uma prova do amor do Pai. É o cuidado dele para que você produza ainda mais fruto. Pior do que a dor da poda é a ausência dela. É o silêncio de Deus para um ramo que já não tem mais vida para ser trabalhada. A advertência sobre o fogo é séria e final. É o destino daqueles que tiveram a oportunidade de estar na videira, mas escolheram uma vida de esterilidade, contentando-se com uma religiosidade de fachada. Eles se apegaram às folhas da aparência e desprezaram a necessidade de fruto. A palavra de hoje é um chamado urgente ao autoexame e ao arrependimento. Não endureça o seu coração. Não se contente em ser apenas um ramo decorativo. O agricultor celestial está examinando sua vida, não para te condenar, mas para te convidar a uma permanência mais profunda, a uma vida verdadeiramente frutífera. A escolha é sua. Você será um ramo que glorifica o Pai com muito fruto, ou um ramo que por sua inutilidade será lançado fora. A fé que apenas parece, queima, mas a fé que permanece em Cristo, essa glorifica o Pai para sempre. Pense nisso com toda a seriedade da sua alma, porque o ramo que não frutifica, arde.
Se essa palavra te confrontou, não a ignore. João capítulo 15. Não é poesia, é urgência. Escreva nos comentários: eu quero ser um ramo que permanece e frutifica. Declare isso publicamente, não por vaidade, mas como um compromisso diante do Pai. Inscreva-se agora no canal Conexão Divina. Aqui não pregamos conforto, pregamos a cruz, a santidade e a verdade. Ative o sino para não perder nenhuma mensagem e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente hoje. Porque a fé que finge queima, mas a fé que permanece glorifica o Pai.